Olá, seja muito bem-vindo ao capítulo 6, Governança de Nuvem no Azure. Nessa aula nós vamos falar sobre estratégia de governança de assinaturas no Azure. Nesse caso a gente vai utilizar o Azure Management Groups. Vamos falar um pouco sobre Azure Tags, Resource Lock, Azure Policies e Azure Blueprints. Bom, a primeira coisa que a gente deveria realmente focar, prestar bastante atenção nessa parte, na estratégia de governança de assinaturas do Azure, são os escopos. Eles são extremamente importantes e nós até falamos sobre eles nos capítulos anteriores a respeito de RBAC, toda a parte de permissionamento e como que o Azure, de uma certa forma, ele trabalha com esses escopos, né? Então a gente tem o escopo de assinatura, o escopo de grupo de recursos, o escopo de recurso, e agora o escopo de Management Group que está lá em cima. Então a gente vem primeiro o Management Group, depois assinaturas, depois grupo de recursos e depois o recurso. A Microsoft ela criou esse Management Group justamente devido à necessidade que a gente tinha de áreas correlatas nos ajudarem nessa parte de gestão do Azure. Muitas das vezes, algumas atividades as quais a gente faz no ambiente do Azure, elas escapam do âmbito técnico. Por exemplo, controle de custos, a parte de gerenciamento dos próprios recursos e etc. Pensando nisso, a Microsoft ela criou esse Management Group para que seja possível até mesmo eu centralizar a gestão, né, o gerenciamento de escopos em um lugar só. E muitas das vezes trabalhar com um sistema até mesmo de floresta, né, com essa parte de floresta, ao qual eu posso vincular diversas assinaturas, por exemplo, do Azure em um determinado Management Group, e lá então eu posso aplicar políticas, a parte de permissionamento e etc. Sendo assim, o Azure Management Groups ele vai possibilitar essa criação de diferentes escopos de gerenciamento, que vai permitir com que a gente gerencie os nossos recursos e todas as outras adjacências de uma maneira muito mais fluida e muito mais granular. Então eu consigo gerenciar múltiplas subscriptions, múltiplos recursos, múltiplos escopos debaixo do Management Group. Sendo assim, fica muito mais fácil para mim. Eu posso ter diferentes Management Group. Por exemplo, eu posso ter Management Group de Marketing, eu posso ter Management Group do pessoal do financeiro, um Management Group de TI, e ainda assim conseguir gerenciar todos esses escopos de uma maneira muito mais granular. Basicamente, no que diz respeito a Management Groups, eu posso criar até 10 mil grupos de gerenciamento por diretório, ele é atrelado ao Tenant, ao Azure AD, então até 10 mil por AD. Uma árvore de gerenciamento, que é essa árvore que vocês estão vendo aí, ela suporta até 6 níveis de profundidade. Tá? Então eu posso criar Management Groups dentro de Management Groups, desde que eu chegue até no máximo 6 níveis de profundidade, ok? No entanto, a assinatura ela só pode oferecer um nível pai. É somente um nível pai, ok? E o resto tudo herda do pai as configurações. E esse limite desse nível pai, ele não inclui o root, por exemplo, né? O root management group, ele é o nível raiz, tá? Então bacana, vamos lá para o portal como é de praxe para a gente poder ver como é que faz aí a criação desses management groups e como que a gente trabalha aí com múltiplas subscriptions associadas a um management group. Bora lá dar uma conferida. Então voltamos para o portal e vamos para a nossa demo a respeito dos Management Groups. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é clicar na barrinha de search e digitar Management Groups. Automaticamente já vai aparecer aqui para mim. Quando eu clicar, vocês vão ver que existe apenas um Management Group, que ele já é criado automaticamente pela Microsoft. Ele já é by design, by default, aplicado à nossa subscription, ao nosso tenant, na verdade, ao Azure Active Directory Tenant. E a gente já tem ele aqui, o Tenant Root Group, e todas as minhas 4 subscriptions aqui embaixo. No entanto, eu gostaria de criar outros Management Groups, né, para que eu possa, então, diversificar, melhorar a minha estratégia de gerenciamento. Como é que eu faço? Eu posso clicar aqui no botãozinho Create e vou dar um nome para o meu, um ID, na verdade, para o meu Management Group, vai chamar IGTI-MKT, para o time de marketing. E no display name eu vou colocar aqui IGTI Marketing, vamos dizer assim, né? Marketing, ok? Vou clicar em Submit e eu vou criar esse Management Group. Só que eu queria criar outro. Eu vou criar um outro também chamado IGTI ADM para IGTI Administrativo. Vou clicar em Submit também. Deixa eu só mudar aqui. Clicar em Submit também ele vai criar. E eu vou criar um outro Management Group. Vou criar 3 aqui no caso chamado IGTI
Cloud MGMT, de Cloud Management. Deixa eu só tirar esse underline aqui, troca por hífen. Beleza. Eu vou colocar aí GTI Cloud Management. E vou clicar em Submit também. Vocês vão ver que todos os Management Groups serão criados aqui para mim. Qual que é a estratégia? A ideia é que eu consiga, de uma certa forma, colocar outras subscriptions embaixo dos meus management groups e assim tornar o gerenciamento, até mesmo a aplicação de políticas e permissionamento muito mais fácil e já automaticamente herdar, né? As subscriptions começarem a herdar isso aí. Beleza. Então aqui a gente já tem só 4 subscriptions no root group. Perfeito. Tá terminando de criar o terceiro aqui. Terminou. Ótimo. Então, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou clicar aqui no Cloud Management aqui e vocês vão ver que eu tenho a opção aqui de Subscription, Resource Groups, etc. Eu não tenho nada atrelado a ele. Eu vou clicar aqui em Add Subscription e vou começar a adicionar as subscriptions que eu tenho. Por exemplo, vou adicionar esse aqui, Azure Sponsorship. Quando eu selecionar, ele já vai fazer esse update. Se eu clicar aqui de volta em Management Groups, se eu clicar em Refresh aqui, só 3 subscriptions aqui no root, aqui ó, Cloud Management, tá aqui ó, a minha subscription e GTI no Cloud Management. Pois bem, mas eu quero também colocar o administrativo e o marketing debaixo de Cloud Management. Então eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui, vou clicar em Move e vou colocar o New Parent Management Group aqui, Cloud Management. E vou fazer a mesma ação para o de marketing, colocando o Cloud Management como o pai. Então vocês vão ver que embaixo de Cloud Management nós vamos ter tanto o marketing quanto o administrativo. Então se eu clicar aqui em Refresh, vocês vão ver que dentro do GTI Cloud Management eu vou ter aqui 2 Management Groups e uma Subscription, mas eu quero colocar essa Subscription aqui dentro do administrativo. Eu vou clicar em Move aqui e vou pedir para ela ser movida para o Management Group e GTI administrativo. Sendo assim, eu posso centralizar toda a minha gestão em Management Groups, o que fica muito mais fácil. Se eu precisar, por exemplo, aplicar uma permissão para o time de cloud, time de gerenciamento de cloud, né, para que ele possa ter acesso a todas as subscriptions e recursos, etc., aqui dentro do Cloud Management, que tem mais 2 Management Groups, é só clicar aqui, vir nessa parte de Access Control e aí sim aplicar o Role Assignment. Aqui mesmo nessa Blade aqui vocês já conseguem ver as subscriptions que estão associadas a esse Management Group, os grupos de recurso, os recursos, a parte de segurança e a parte de política, Cost Analysis e Budgets, que é muito importante também quando falamos de Management Group. É uma forma de organizar as nossas subscriptions, organizar os nossos recursos, criar escopos e aí sim prover para a nossa organização um gerenciamento, uma gestão de cloud mais organizada. Viram como é muito fácil? Eu posso inclusive adicionar outras subscriptions aqui e aí sim criar outras subscriptions para outros ambientes, para outras soluções que a gente precisar prover no Azure e aí sim eu adiciono essas subscriptions aqui embaixo dos respectivos Management Groups. Beleza? Vocês viram que é super sossegado, mas é bem funcional. Vamos voltar lá para a apresentação então, que eu vou falar de uma funcionalidade bem legal no Azure, que ela é primordial em casos de gerenciamento de recursos, chargeback e etc., que é a Azure Tags. Vamos dar só uma olhadinha e a gente já volta para o portal daqui a pouco. Vamos lá. Muito bom! A parte de governança ela é muito importante, inclusive essa parte de management groups, etc. Mas ainda assim, no nosso ambiente, muitas das vezes, em diferentes cenários, nós precisamos ter uma organização melhor dos recursos. Como você sabe, um recurso no Azure ele não pode ser renomeado, ele tem que ser destruído e recriado. E muitas das vezes eu precisava em um determinado recurso, para ficar mais fácil esse gerenciamento, salvar algumas informações a mais. Por exemplo, versão do sistema operacional que fique mais fácil, o responsável pelo recurso, quem criou esse recurso para não ter que ir lá no Activity Log e ver quem criou esse recurso, navegação desnecessária, esse recurso ele está associado a qual centro de custo, qual que é o time responsável por esse recurso ou por esses grupos de recursos e etc. Como não tem uma área de anotações em um determinado recurso ali no Azure, a Microsoft ela criou o Azure Tags. Os tags, né, ou as tags, as labels, as etiquetas, como vocês preferirem chamar, mas é Azure Tags,
elas representam um aspecto bem fundamental no que diz respeito à organização e até mesmo taxonomia desses recursos no Azure, como que esses recursos eles vão ser organizados e identificados de uma maneira ao qual você consiga agrupá-los, né, em prol de uma determinada atividade ou de um determinado fim. Sendo assim, essas tags elas possibilitam adicionar em um determinado recurso, um determinado escopo ali. No caso, as tags vão trabalhar em subscriptions, grupo de recursos e recursos. Mas elas permitem adicionar ali alguns metadados, né? No caso, vai trabalhar como par valor, né? Nome valor. E esses metadados eles vão ser muito importantes para a identificação desses recursos. E também muito importante para um processo ao qual a gente faz em gerenciamento de cloud, que ele é chamado de chargeback. O processo de chargeback, nesse caso, ele vai ser a identificação dos recursos, a divisão desse valor por centro de custos, e aí sim a empresa, com várias equipes e várias frentes e vários times diferentes, ela sabe, por exemplo, quanto que o time de marketing gasta no Azure, quanto que o time de TI gasta no Azure, quanto que o time de financeiro gasta no Azure, quais são os recursos atrelados e etc. A gente pode, inclusive, criar tags por departamento, a gente pode criar tags por time. E, muito embora essa abordagem ela vem se tornando cada vez mais comum, as empresas passam a utilizar, então, essa estratégia de centro de custos. Quando chega uma fatura do Azure, a gente consegue então dividir essa fatura de uma maneira em que fique muito fácil de identificar os recursos que estão sob responsabilidade ou que foram criados para uma demanda específica, para um projeto específico ou até mesmo para um time específico. Nesse caso, então, as tags elas vão organizar esses recursos, elas vão se organizar de uma maneira lógica e fica muito mais fácil. Então, quando você cria uma máquina, a parte de naming convention, ou você cria uma instância de SQL, às vezes essa parte de naming convention ela é complicada, às vezes por padrão a Microsoft não deixa que esse nome seja muito extenso, às vezes por padrão você não pode utilizar, por exemplo, caracteres especiais como o hífen e etc, e fica bem complicado de aí. Então a Microsoft ela criou essas tags para a gente poder organizar da maneira lógica e assim a gente pode criar as tags que a gente quiser, da maneira que a gente realmente ficar confortáveis para trabalhar, e é uma senhora feature no que diz respeito a gerenciamento de recursos no Azure. As pessoas às vezes subestimam as tags, mas em muitos projetos aos quais eu já trabalhei, inclusive aqui fora na Europa, a gente usa muito no nosso dia a dia porque facilita demais depois a identificação de todo o ambiente. Lembrem-se que o ambiente ele começa pequenininho, começa com 5, 10, 15 máquinas. Depois a gente está falando de 400, 500, 800 máquinas SQL, Databricks, uma série de recursos diferentes, IoT Hub, e aí você perde um pouco o fio da meada. Nesse caso, a tag ela vai funcionar nessa estrutura de par. Nome e um valor. Então, um nome, né, uma atribuição e outro determinado valor. Vocês vão entender quando a gente for fazer a demo aí. Então, até coloquei um exemplo aqui para ficar mais claro. Olha, o nome proprietário, valor Magela. Nome departamento, valor Cloud Team. Nome ambiente, valor produção, né? Eu posso associar essas tags nos escopos de subscription, resource group, que é grupo de recursos, e recursos. Uma outra curiosidade é a seguinte. Eu não posso ter dois nomes associados ao mesmo recurso ali, dois nomes, duas tags. Por exemplo, eu vou usar a tag proprietário Magela. Se o proprietário desse recurso é Magela, eu não posso ter uma outra tag com o nome proprietário Gustavo, por exemplo, nesse recurso. Ou é o proprietário Magela ou o proprietário Gustavo. Eu posso ter, por exemplo, uma outra tag chamada proprietário 2. E aí já é um nome diferente para essa tag. Mas eu não posso ter o mesmo nome, né, e o mesmo valor ali. É mais por uma questão de organização e até mesmo de senso. Na hora que vocês forem realmente buscar pelas tags e organizar e filtrar, vocês vão ver que realmente fica bem complicado e então a Microsoft ela meio que bloqueou. Eu não posso ter proprietário Magela, proprietário Bruno, por exemplo. Eu tenho que ter proprietário Magela, proprietário 2 ou proprietário Magela e Bruno. Aí cria-se um novo valor para esse meu par. Beleza? Bora lá pro portal, gente! Hora feliz! Vamos fazer a demo de Azure Tag para vocês verem como o ambiente fica bacanudo demais e muito bem organizado. Bora lá! Bom, vamos falar então sobre as Azure Tags. Vocês podem observar aqui que quando você clica num grupo de recursos, por exemplo, ou em qualquer recurso, a gente tem essa opção de tags aqui. E é permitido para nós criarmos essas tags do nosso ambiente. Por exemplo, eu posso colocar aqui ambiente, ela vai funcionar naquele par, né, que eu expliquei para vocês, que é o nome e valor. Vou colocar aqui ambiente
prod e posso criar quantas tags eu achar necessário para poder identificar esse determinado recurso. Quando eu clicar aqui em aplicar, vocês vão ver que essas tags elas já foram adicionadas nesse grupo de recursos, tá? Não herda de uma maneira automática. Então, na teoria, eu teria que navegar até os meus recursos, ok? Por exemplo, aqui eu tenho um backup vault, pode ser até mesmo esse key vault aqui, clicar em tags aqui e ver que a gente não tem nenhuma tag aqui. Então, eu deveria colocar aqui também ambiente, que ele já pega automático, e o valor prod também ele já pega buscando, basicamente, dessa base de dados aí, ok? Quando eu clicar em aplicar aqui, beleza. Eu posso, pessoal, fazer a associação dessas tags tanto no recurso, quanto no grupo de recursos, quanto até mesmo numa subscription específica. Então, eu posso clicar na subscription e criar a tag aqui dessa subscription e também colocar aqui, por exemplo, ambiente e o valor prod, ok? Eu não aplico tags em Management Group, tá? São apenas os 3 scopes, subscription, grupo de recurso e recursos, belezinha? E se eu quiser consultar as minhas tags, eu posso clicar aqui no Search, digitar tags. Quando eu clicar, eu consulto as tags existentes. Se eu clicar nessa tag ambiente prod aqui, ele já vai me trazer onde essa tag está associada. Então o Azure já traz para mim aqui, olha, referente àquela tag lá, ambiente prod, são esses recursos aqui, né, grupo de recurso e a subscription, os quais estão associados com essa tag. É muito simples, é bem tranquilinho de criar, mas eu sugiro com que vocês tenham uma documentação de tags antes e organizem até mesmo essas tags previamente com o time de vocês. E eu até mesmo posso fazer a filtragem dos custos aqui no Cost Management através de tags. É um recurso muito utilizado e bem útil no cenário de chargeback e no cenário de organização de recursos, ok? Essa foi a demo das tags, ela é bem simples realmente, não tem, né, muita mística por trás, só é muito importante com que você nunca se esqueça de organizar primeiro a sua estratégia antes de aplicar as tags no seu ambiente, ok? Vamos voltar lá para a apresentação que eu vou falar sobre a funcionalidade bem legal do Azure chamada Azure Resource Lock, a qual vai nos ajudar demais em casos de exclusão acidental ou até mesmo na proteção contra a edição de alguns recursos aqui no Azure. Bora lá para a apresentação que a gente já volta para o portal daqui a pouquinho também. Muito bom, então a gente já está assim, fera em governança, estamos ficando muito legal. Agora olha só, vocês lembram que eu falei para vocês do RBAC, do Role Based Access Control? Que é uma forma com que a gente tem de dar permissões em ambientes Azure, etc. A forma da autorização, na verdade fica no escopo de autorização, né? E lá eu tenho as roles, que são as funções, e eu dou a permissão para um determinado security identity lá, security principal, no caso, né? Pois bem, se ainda assim eu precisar de uma proteção adicional em alguns recursos de produção, contra até mesmo nós mesmos, eu pelo visto eu uso bastante esse recurso, a Microsoft ela criou esse Azure Resource Lock. O que é o Resource Lock? Ele é um lock, ele é tipo um cadeado, é tipo uma trava que vai nos ajudar a proteger um determinado recurso ou um determinado grupo de recursos, e aí no caso os recursos meio que herdam ali, de uma exclusão ou modificação acidental. Vamos supor que você está trabalhando num projeto. Tem vários owners, você confia em todos eles, ok, são vários owners, vários contributors ali, e a gente lança o ambiente de produção. E sem querer tem uma VM que ela tem um nome muito parecido, ou sem querer tem um banco de dados ali. Vamos supor então que sem querer a gente tem um Databricks com um nome muito parecido. Databricks I e Databricks IL, alguma coisa assim. E aí você solicita o seu amigo, fala, cara, pode apagar o Databricks I, que é sucesso, o cara vai lá e apaga o IL. Automaticamente, se ele é contributor, se ele é owner, ele vai apagar, vai excluir e acabou, derrubou o cluster de Databricks, ele excluiu tudo ali, e meu Deus do céu, foi uma exclusão acidental. Não se trata realmente de uma exclusão que foi proposital, mas ainda é um incidente e gera uma senhora dor de cabeça, porque não tem como botar o recurso, aí tem que rodar pipeline, etc. Depende dos dados que tiveram ali dentro. Se não tiver, por exemplo, esses dados aí muito bem distribuídos, se não tiver um pipeline, por exemplo, de Data Factory, isso aí armazenado em blob, armazenado em outro lugar, você está com uma dor de cabeça para resolver, porque os dados estavam ali, já era. Ok? Como que a gente faz então? Bom, a gente cria um lock que mesmo eu, sendo criador, sendo proprietário, sendo owner desse recurso, eu não posso deletar esse recurso. Ou eu não posso alterar esse recurso, ok?
Mesmo eu criando até mesmo o lock, uma vez que o resource lock ele se encontra aplicado em um recurso, a primeira coisa que tem que fazer é remover o resource lock, independente se foi você que criou, se você é owner, você pode ser o Bill Gates, que você não vai conseguir excluir esse recurso ou fazer uma ação. E é o seguinte, a gente precisa gerenciar esses bloqueios em 3 níveis. No nível de assinatura, no nível de grupo de recursos e no nível de recursos individuais. Muitas das vezes você precisa colocar um lock só num recurso específico. Você nem precisa fazer o lock no grupo de recursos todo, não. Só um recurso já é o suficiente. E para esse tipo de atividade, a Microsoft ela tem ali 2 tipos de resource lock, né? Que é o Cannot Delete, que eu possibilito a leitura e a atualização de um recurso, mas eu não possibilito a exclusão. Por exemplo, qualquer tipo de edição no recurso eu consigo fazer. Se é uma máquina virtual, eu consigo editar, por exemplo, lá na NIC, na Network Interface Card, eu consigo editar o número IP dela. Então eu mudo o IP e salvo. Vai rebootar a máquina e aí beleza. Meio que dá um refresh na máquina, nem chega a rebootar, mas toda atividade de rede ali, ela chega a ser interrompida por um momento, acontece um soluço, ok. E ela tem a opção Read Only, ao qual eu possibilito a leitura, mas eu não possibilito a edição e não possibilito a exclusão. Então, em muitos cenários, a gente opta, talvez, pelo Read Only para proteger até mais o ambiente sobre até as alterações. Muitas vezes a gente está preocupado não só com exclusão, eu estou preocupado com alteração. Nossa, se alguém mudar o IP dessa máquina aqui, nossa, se alguém mudar sem querer uma configuração específica desse recurso, ela vai derrubar meu ambiente ou vai causar um transtorno absurdo no meu ambiente. E eu tenho que, inclusive, deixar com que as pessoas leiam as informações, acessem o recurso, vejam todas as configurações que estão ali, consigam logar na máquina ou consigam realmente acessar o banco, etc. Mas eu não quero que elas façam uma movimentação nem de edição e nem de deleção. Eu uso read only. Eu não quero que elas deletem, mas elas podem editar. Eu uso o cannot delete. São esses 2 resource locks que a gente tem hoje disponíveis para usar nesses 3 escopos no Azure. Portal, a hora do portal cantou. Vamos lá para a gente poder adicionar uns resource locks e fazer uma demo bem bacaninha. Eu vou tentar excluir os recursos lá, vocês vão ver que vai dar um chabu. Bora lá! Maravilha, pessoal. Então, como é que a gente usa aqui, então, o Resource Lock? Vocês podem observar que se a gente clicar, por exemplo, aqui no grupo de recursos 04, a gente tem essa opção aqui de Locks. É aqui que a gente vai adicionar o Resource Lock. E vai fazer com que todos os recursos dentro desse grupo de recursos herdem. Então, o Resource Lock, de uma certa forma, ele trabalha nesse sistema de herança. Então, uma vez que eu adiciono tanto no grupo de recursos ou numa subscription, todos os recursos abaixo vão herdar essa condição. Então vamos para o seguinte cenário. Alguém solicita uma janelinha para deletar uma VM. Fala, cara, a gente não precisa mais da VM02 e etc e tal. Você pode ir lá e deletar. Ele vem aqui, né, no grupo de recursos 03, navega até a VM02 aqui e simplesmente fala, legal, vou deletar a VM02. Beleza? Beleza. Ele clica em delete, só que aí, porventura, ele clica sem querer no grupo de recursos aqui e vem nessa parte delete resource group. Não entende muito do que está mandando aqui, só pede para poder colocar o resource group name, ele vai colocar o resource group name e vai clicar em delete. Automaticamente ele exclui tudo, ele vai pagar o resource group inteiro. Mas, ainda assim que ele confunda e fala, não estou muito lembrado que VM que eles pediram, não, acho que é VM1, não é isso? É, VM1, vamos deletar a VM1? Ele clica em delete da VM1 e automaticamente essa VM vai ser deletada. E no nosso ambiente, era a VM2 que era para ser deletada, não a VM1. E isso vai causar um senhor transtorno, vai falar, meu Deus do céu, você deletou a VM errada, nossa, como é que faz, etc e tal. Como que a gente faz para poder, porque está sendo deletado aqui, ó, tá rodando. Como que a gente faz então para a gente poder impedir isso? A gente pode aplicar essa proteção em cada recurso. Por exemplo, eu posso muito bem clicar aqui na VM2, vir aqui na opção Locks, clicar em adicionar e vou colocar o lock name aqui. Proteção contra deleção. O lock type, eu venho aqui em delete, tá? Que a gente tem a opção read only ou delete e coloco aqui notas. Proteger contra deleção by Magela. Quando eu clicar em OK, mesmo que o Gustavo Magela volte lá na VM02 e clique em delete, deu falha. Opa, falhou, não deixou deletar. Legal. Mas lembrem-se,
eu apliquei essa proteção somente na VM02. Se eu voltar aqui e navegar, por exemplo, até no disco da VM01 que foi excluída, você vai ver que eu consigo deletar o próprio disco. Opa, o recurso não tem locks. Ixi, Maria, como é que eu posso fazer? Eu posso aplicar esse lock no grupo de recursos. Então, vem aqui no grupo de recursos. Já tem uma proteção aplicada para VM02, eu adiciono uma aqui, colocando proteção grupo de recursos, né? Contra deleção, ok? E aqui eu seleciono a opção Delete, coloco aqui, proteção contra deleção by Magelinha. By Magelinha, ok. Contra deleção by Magelinha, ok. E apliquei no grupo de recursos. Então, mesmo que eu tente apagar qualquer um desses recursos aqui diretamente, opa, não deu. Ah, legal. Então, tá tudo protegido contra deleção, certo? Tudo protegido contra deleção. Não consigo. Vai dar fail em tudo. Beleza. Bom demais. Mas, ainda assim, vamos supor que o Magelinha é um menino muito sapeca, muito zoeiro. Tá protegido contra deleção, mas ele entrou aqui na VM02 e, porventura, era para mudar o IP da 01. Ele foi e falou assim, não, cara, deixa eu mudar isso aqui. Preciso mudar o IP aqui. Deixa eu clicar na Network Interface aqui. Vou mudar o IP dessa VM aqui, porque eu acho que era 02 VM que eles tinham falado comigo. Eu vou mudar aqui de 4 para 6. Quando eu salvar, eu mudo o IP da VM. Ou então um usuário que não tem, por exemplo, permissão, não deveria ter. Ele deveria ter permissão de acesso, de outras questões, mas não deveria ter acesso a mudar. E o cara tem, porque foi aplicada uma permissão genérica como contributor e etc. E o cara foi lá e alterou o IP da VM. Olha só, o seu ambiente cai, né? Você tem uma série de ponteiros DNS, você tem uma série de outras correlações com esse IP, e automaticamente isso vai te causar um grande transtorno, porque eu mudei aqui, uma gelinha mudou, alguém mudou para 200.6. O que eu poderia fazer nesse caso? Você poderia criar ainda um outro lock aqui, até no grupo de recursos, ou até mesmo nessa VM. Vamos criar um lock diretamente na VM, tá? Que vai ser essa VM02 aqui. Eu posso criar um lock. Vou colocar aqui proteção contra modificação. E eu seleciono a opção Read Only. Proteção contra modificação. Quando eu clicar aqui em OK, beleza? Está totalmente protegida a VM, né? Ok, vamos ver se a gente aplica essa proteção para a NIC, porque lembra que a NIC é um outro objeto. Vamos só ver se ela herdou. Ela não herdou. Vamos adicionar aqui na NIC também uma proteção contra edição. Ok? Read Only. Proteção contra edição. Bom demais. E aí está protegido contra a edição. Ok, você consegue ler, proteger contra a deleção e proteger também contra a edição, que essa VM02 ela é muito importante. Beleza. Mesmo que eu, dono do recurso, owner da subscription, owner de tudo, clique aqui, vou em IP Configurations, mudo aqui o IP config e tenta alterar para 8. Se eu salvar, deu erro. Por quê? Porque eu não posso fazer a write operation porque está com lock. Mesmo que eu seja o owner de tudo. Então, eu não consigo alterar. Não consigo mudar essa configuração. Ela está locada. Ela está totalmente bloqueada. Então, para eu conseguir mudar essa configuração, eu teria que vir aqui na NIC, aqui em Locks, remover esse lock aqui da NIC. E aí sim, em IP Configurations, eu clico aqui e conseguiria mudar, sei lá, para 10. Quando eu clicar em salvar, ele vai salvar a Networking Interface. Bacana? Esse foi o Resource Logs. Lembre-se dos escopos, Subscription, Resource Group e Resources. E brinquem à vontade, habilitem no ambiente de vocês aí, que isso vai salvar vocês de muita dor de cabeça. Vamos voltar lá para a nossa apresentação, que a gente vai falar sobre uma coisa bem legal agora, que é a Azure Policy. Bora lá! A Microsoft criou o Azure Policy para poder nos ajudar a impor alguns padrões organizacionais no nosso ambiente,
né, nas nossas assinaturas, ou até mesmo nos management groups para múltiplas assinaturas, para que a gente consiga avaliar essa conformidade em escala, ou seja, a gente tem o nosso padrão, a gente já sabe o nosso escopo bacaninho, a gente já sabe, cara, eu sei muito bem o que o meu negócio precisa, eu já tenho as políticas, etc. Agora eu preciso implantar elas no meu ambiente e proteger, de uma certa forma, o meu ambiente de várias ações que às vezes são involuntárias, mas às vezes também não são involuntárias. Sendo assim, o Azure Policy ele vai trazer essa parte de governança e de consistência de recursos de acordo com essa conformidade, essa parte de segurança, custos e todo o gerenciamento envolvendo as assinaturas. Vocês vou entender por quê. Bom, vou dar um exemplo aqui. Você pode querer permitir que os recursos não sejam criados na região Brasil South, porque Brasil South custa cerca de 30% a 35% mais caro. Ou você não quer que um recurso ele seja criado com uma nomenclatura diferente da qual você já combinou com seu time, que você já fechou na sua naming convention. Ou, por exemplo, você não quer que um determinado tipo de máquina virtual seja implementado. Né? Para a galera que preocupa muito com custo, fala, cara, eu não quero que máquinas virtuais, sei lá, acima de 20 vCPUs, 30 cores, sejam implementadas. Ou, até melhor, você passa para o Azure Policy a lista das máquinas que estarão disponíveis para a implementação. Então, olha, eu vou usar B2MS, vou usar A1, vou usar A2, vou usar DVS3, etc e tal. E as famílias que não forem relacionadas ali através da Azure Policy, o Azure vai bloquear a criação dessa máquina e vai falar, você não pode criar uma máquina desse tamanho, você não pode criar um disco premium extremamente enorme, com 50 terabytes, 40 terabytes, sei lá, chutando aqui de disco, porque você tem uma Azure Policy ali que está fechando seu ambiente, forçando a política em todos esses escopos e fazendo com que o seu time de nuvem e a sua organização funcione de uma maneira uniforme, é muito melhor. Bom, existem 4 tipos de efeitos diferentes que podemos definir para as nossas políticas. O primeiro efeito a gente chama de disable, né? Ele é muito útil para testar o efeito de uma nova definição de política. Vocês vão entender o que é a definição de política, tá? Ou quando a gente deseja, por exemplo, desabilitar apenas uma atribuição em vez de todas em uma política. Isso é muito útil. A parte do append, que é adicionar, ele é muito usado para adicionar campos adicionais a um determinado recurso durante a criação ou uma atualização de recursos. Por exemplo, com a política de append é possível você adicionar tags por um recurso. Então eu crio uma política de append e falo, cara, mesmo que o usuário ali crie os recursos sem as tags, eu já vou adicionar algumas tags aqui, porque se o recurso for criado, por exemplo, dentro desse grupo de recursos, ele tem que ter pelo menos essas tags aqui, departamento, papapá, papapá. Então eu já crio ali uma política do tipo append e aí eu aplico no meu escopo. A parte de auditoria é uma das partes mais importantes e eu até sugiro que a gente use muito ela antes de validar essas políticas, né? No processo, na verdade, de validação dessas políticas. Porque essa parte de auditoria, a parte audit ali, né, o efeito, vamos dizer assim, audit, ele é muito usado para criar um evento de aviso no registro de uma atividade. Ele não bloqueia o usuário, ele avisa que um determinado recurso não permitido pela política, por exemplo, foi criado ou foi modificado ou alguma atividade foi feita dentro do Azure ali que não estava correspondendo na política. Ao invés de bloquear e de negar e de congelar o seu ambiente e deixar todo mundo fulo da vida, é muito melhor a gente usar o audit e a gente começar a mapear todas as más práticas e essas atividades no ambiente antes de usar, por exemplo, o deny. O deny é utilizado para negar uma solicitação. A solicitação de recurso, por exemplo, o efeito deny, ele é instantâneo. Quando eu vou criar o recurso, ele nega. Né? Após a avaliação, ele vai negar. Com essa política de negação, por exemplo, é possível a gente impedir que algumas regiões, né, não sejam utilizadas, que alguns SKUs ali, família de VM, não seja utilizada, e etc. No entanto, o deny, ele tem um impacto num deployment, ele tem um impacto, ele traz um impacto para o ambiente, porque a partir do momento que eu aplico uma política de deny, se eu tiver outros pipelines ali no Azure DevOps, etc., que o seu time de desenvolvimento está usando no processo lá de CI e de CD para poder criar recursos, apagar recursos de maneira automática, se essa sua política não tiver casada com o tipo de recurso, com a SKU de recursos que eles estiverem utilizando lá, possivelmente o pipeline vai negar, vai denar, vai dar problemas, vai quebrar o pipeline dos caras, não vai conseguir
criar esses recursos ou até mesmo escalar esses recursos. Então, muito cuidado. Utilize o DNI depois que já tem um amadurecimento bacana das políticas e você já sabe que isso não vai trazer um impacto tão pesado para o seu ambiente, ok? Bom, serviço de política do Azure, né, o Azure Policy, ele avalia os recursos que não estão em conformidade, então depois que você já aplica ali, você pode ir com aquela opção de audit. Uma vez que você aplicou, o Azure Policy vai rodar e vai falar, cara, tem uma série de recursos aqui que não estão em conformidade. Ó, tem 13 máquinas aqui implantadas no Brasil South, nós estamos falando de 20 discos Premium P50, P60 e etc. Então ele vai começar a apontar os dedos, meio que ser dedo duro, para te ajudar com essa parte de assessment do ambiente. Identificando os recursos que não atendem a essas políticas e fornecendo também definições de políticas, iniciativas integradas em categorias e uma série de benefícios que, com o tempo, lembrando que o Azure Policy ele nasce realmente bebezinho e depois ele cresce, ele nasce pequenininho e depois ele toma forma. É muito natural que um ambiente, por exemplo, pequeno, ou se você for implantar o Azure Policy hoje, comece com políticas simples. E aí você vai amadurecendo a política do seu ambiente de acordo com o que você for utilizando. Bom, para o Azure Policy então funcionar, para a gente ter ele redondinho no nosso ambiente, tem alguns protagonistas aqui que a gente tem que falar sobre eles. As definições de iniciativa, ou Initiative Definitions, são assim, as políticas que são usadas para poder impor uma determinada regra. Quando você vai impor uma regra, você cria então uma definição de iniciativa, Initiative Definitions. Vamos tomar essa iniciativa, que vai ser essa coleção de várias regras ali. No entanto, as atribuições de política, o Policy Assignments, você precisa atribuir a um escopo específico. Então, quando você cria uma definição de iniciativa, eu tenho que atribuir ela a um escopo. Sendo assim, a Microsoft chama isso de atribuição de política. Eu pego minha definição, atribuo a um escopo. E esse escopo pode ser Management Group, Subscriptions, até mesmo um grupo de recurso específico. Então, lembre-se, Initiative Definitions, definição de iniciativas, são as políticas, o grupo de políticas. Atribuições de política é o escopo, onde é que eu vou atribuir isso? A gente também tem o Initiative Assignments, né? Atribuições de iniciativa. Assim como as políticas, as iniciativas também precisam ser atribuídas a um escopo. O escopo, nesse caso, para atribuições de iniciativa é idêntico ao escopo da atribuição da política. Dica 1, que eu vou dar para vocês. Defina as políticas e iniciativas no nível de grupo de gerenciamento. Por quê? Gente, se a gente já tem o Management Groups para nos ajudar, tenta jogar o Azure Policy lá. Por quê? Atribuir lá, nesse escopo. Porque todas as subscriptions subsequentes que virão existir no nosso ambiente, mesmo as que nem foram criadas ainda, que no futuro a gente vai adicionar, já ficam cobertas. Quando elas chegarem a ser anexadas, eles serem associadas ao nosso Management Group, elas já pegam automaticamente todas as políticas que estão ali e é show de bola. Não tem que ficar preocupando com essa aplicação de política em múltiplos cenários diferentes. Segunda dica, antes de bloquear as atividades, igual eu já disse, testa primeiro as políticas e use o modo audit, de auditoria, primeiro. Vamos testar a política antes de sair bloqueando a galera. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue identificar nos eventos lá quantas vezes essa política ela teve um hit ali, quantas vezes essa política foi violada, entre aspas, antes de negar. Então, olha, eu vou criar uma política aqui no meu ambiente, e eu tô vendo aqui nas últimas 24 horas, ela foi violada 50 vezes. Nossa, então eu vou afetar muito. Mas foi violada por quem? Era um pipeline no Azure DevOps que estava tentando criar um recurso. Opa, deixa eu falar com o time de desenvolvimento então, para ver se a gente muda esse pipeline, para a gente muda essa política e a gente trabalha em conjunto. A terceira dica, é uma boa ideia criar definições de iniciativa, mesmo se você quiser criar só uma definição de política única. Crie as definições de iniciativa, porque é um grupo de políticas. Nessas definições de iniciativa eu posso ter várias. Eu posso ter política de VM, de segurança, tudo atribuído lá. Por quê? Dessa forma fica muito mais organizado o seu ambiente. E você consegue até mesmo adicionar novas políticas de acordo com o que você for evoluindo. Então pense como se fosse uma lista enorme e tipo, cara, hoje tem 2, mas amanhã pode ter 5, pode ter 6. Imagina se você tiver que pegar uma política dessa e ter que atribuir uma por uma. Não, é muito mais fácil criar um grupo e eu ir atualizando esse grupo, eu ir adicionando novas políticas desse grupo, e aí sim esse grupo aplica essas políticas no meu escopo através das atribuições de política, e o meu ambiente ele é protegido da maneira uniforme, sem dor de cabeça. Hora do portal, hora mais feliz do dia! Vamos lá para a gente poder ver um pouquinho sobre Azure Policy, como que a gente faz para poder aplicar algumas políticas
em alguns dos nossos escopos, inclusive o nosso Management Group. Bora lá. Bom demais, gente. Para a gente começar a criar e usar as nossas policies, a gente pode clicar aqui na barra de pesquisa, digitar em Policy e nós vamos ser direcionados para a nossa Blade, né? Para a Blade da nossa policy. Vocês podem observar aqui que tem uma policy já aplicada aqui, que é a Azure Security Benchmark. Essa policy aqui ela já vem por default no Azure, mas nós podemos criar aqui os nossos assignments, os nossos definitions e os nossos exemptions. Então, se eu clicar aqui em assignment, por exemplo, eu seleciono a minha subscription aqui, que é essa, Azure Sponsorship, por exemplo, ou então até mesmo um Management Group, que a gente já criou previamente, né? Eu posso selecionar aqui o administrativo, eu posso selecionar aqui o marketing, eu posso selecionar o Cloud Management aqui, seleciono a subscription dele, ou todas elas, posso selecionar apenas um Resource Group, por exemplo, se eu quiser aplicar essa policy em um Resource Group especificamente, ou então na subscription toda, clica aqui em Select, e ele já vai filtrar aqui para mim, né? Você vai falar assim, olha, só a Azure Security Benchmark está aplicada aqui. Beleza, bacana, não tem problema não. A gente precisa, então, começar a criar as nossas definições, né? Porque os assignments aqui vai ser onde elas vão estar aplicadas, onde elas serão aplicadas, estão aplicadas. Então, vamos criar as nossas definições aqui. Quando eu clico em Definitions, automaticamente a Microsoft ela já tem aqui uma série de políticas aqui que elas vão nos ajudar a manter o nosso ambiente em compliance. Então, por exemplo, muito possivelmente você tem uma necessidade e a Microsoft já tem um modelo de política aqui para você. Então a gente pode criar uma iniciativa ou uma política, ou até mesmo usar as políticas que ela já tem aqui, porque são muitas políticas que ela já tem aqui na biblioteca e muitas delas vai nos ajudar demais com o nosso ambiente. Por exemplo, a gente pode configurar aqui uma política, deixa eu fazer uma busca aqui para a gente. Vamos colocar aqui políticas para Storage Account. Storage Account. E aqui, ó, Storage Account Keys should not be expired. A gente pode, por exemplo, clicar nessa política e entender como que ela funciona, né? Os efeitos aqui, igual eu já falei previamente, auditar, deny, disable, e eu posso, por exemplo, exportar essa definição, ou eu já posso fazer o assignment dessa política para um escopo que a gente já tenha. Eu posso também aqui, deixa eu colocar aqui uma política para Virtual Machine, para vocês verem aqui as políticas de Virtual Machine. Por exemplo, tem a parte aqui, por exemplo, Azure Backup should be enabled for virtual machines. Olha que beleza! Então quer dizer então que toda máquina virtual que eu criar já tem que vir com backup habilitado by default. Beleza? E aqui a gente tem a opção Audit if not exists ou Disable. Se eu clicar aqui em Assignment, eu posso selecionar o escopo que eu quero com que essa política, né, seja habilitada, igual a gente já navegou previamente. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, o Management Group, clicar em Select. Aqui tem as exclusões, tem algum lugar ao qual você não queira, por exemplo, ambiente de teste, não precisa de backup, etc. Tem alguma exclusão? Tem. A definition vai ser essa aqui, e o assignment name também pode ser esse aqui, você pode colocar até uma descrição. O Policy Enforcement, tem ele Enable, tem ele Disable, tá? E Assignment by Gustavo Magela, por exemplo, aqui. Beleza, vamos clicar aqui em Create para a gente poder ver essa política Assignment no nosso ambiente. Geralmente uma política ela demora cerca de 30 minutos até ela fazer efeito, tá? Então, vocês podem esperar aí no ambiente de vocês por volta de 30 minutos até que ela comece a fazer efeito. A gente voltar aqui em Policy, em Assignments, vocês vão ver que temos dois assignments, a Security Benchmark e a Backup. Né? Backup should be enabled for virtual machines. Se eu quiser criar, por exemplo, então, uma série de políticas, um conjunto de políticas, uma lista de políticas para elas serem aplicadas no nosso ambiente, eu clico em Initiative Definition. A Initiative Definition ela vai ser um conjunto de políticas. Ou seja, por exemplo, essa PCI 3.2 aqui, ela é uma Initiative Definition porque, olha só, ela tem várias políticas aqui do ambiente, então acho que é cerca de 30 e poucas políticas, e eu posso criar minha própria, 39, né? Eu posso criar minha própria definição. Se eu clicar em Initiative Definition aqui, a location, eu posso mudar aqui, por exemplo, para Management Group, ok? O nome eu posso colocar aqui GTI Security Policy. Descrição, ok. Categoria, eu posso criar uma própria categoria como Security, por exemplo. Versão, posso colocar 1.0, minha primeira versão. Em Policies aqui eu posso adicionar as definições. E aqui você vai ter centenas de políticas das quais você pode utilizar, por exemplo, Azure Backup, a parte de SQL, papapá e tal. Clicar em adicionar aqui e montar a sua Initiative Definition.
Você tem os grupos, que vai ajudar a gente a organizar essas políticas dentro dessa iniciativa. Então, depois que você adiciona aqui, você tem toda uma configuração, a parte dos grupos, parâmetros, etc., até você criar sua própria iniciativa e aplicar, então, a um escopo. Belezinha? São muitas as possibilidades, usem a criatividade de vocês com policy definitions, com initiative definitions, vocês viram que de fato o céu é o limite, a gente pode criar aí nossas definições de política e ser bem granular para proteger os nossos ambientes, né? Todos os nossos ambientes, independente qual tipo de ambiente que seja, independente do escopo, a gente pode aplicar essas políticas tanto em management group, quanto subscription, quanto resource group, então elas são bem flexíveis. Bom, vamos lá voltar para a apresentação que eu tenho para falar para vocês mais um negócio muito interessante hoje, que é sobre o Azure Blueprints e como que a gente usa o Azure Blueprints no nosso dia a dia. Bora lá falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, que coisa boa, a gente já está craque então na parte de política, eu vou falar um pouco para vocês sobre o Azure Blueprint. Os Blueprints, ou o Azure Blueprints, ele possibilita que as equipes de desenvolvimento, até mesmo equipes de cloud também, eles criem e implantem ambientes novos de uma maneira muito rápida, baseado em padrões. Eu sigo um determinado padrão. Por exemplo, eu posso pegar um template ARM, pegar esse padrão e implantar no meu ambiente de uma maneira muito mais rápida e escalável. Vamos supor que eu preciso replicar esse ambiente 30, 40, 50 vezes. Ou até que eu preciso criar, destruir, criar, destruir, criar, destruir. Depende muito do cenário. Isso pode acontecer. A gente pode usar os blueprints para poder nos ajudar a criar essa atmosfera muito mais colaborativa entre nós e a equipe de desenvolvimento. Eles também podem criar os recursos e seguir os seus padrões. Então você cria o blueprint, entrega na mão do time de desenvolvimento e fala, gente, a partir de agora os nossos padrões são esses, você pode usar os nossos blueprints, aqui já tem as políticas, já está tudo certinho dentro do que a gente já usa. Se precisar criar algum recurso, a gente usa o blueprint. Ele é um modelo repetível que a gente chama, né? A gente pode definir, por exemplo, de uma vez só e usar ele durante a criação das assinaturas do Azure no futuro. E outra, eu posso definir alguns conjuntos de regrinhas, algumas politicazinhas que eu posso aplicar em todas as assinaturas e eu, cara, aumento consideravelmente o processo de implantação, tá? Inclusive ali atribuição de política, atribuição de função, grupos de recurso ali, etc. Os blueprints do Azure eles são definidos pelo que a gente chama de artefatos, né? Que são categorizados como grupo de recursos, que é um grupo de recursos que é criado por um blueprint. O blueprint ele cria um grupo de recursos, ele pode ser usado por outros artefatos dentro desse escopo do blueprint. A gente tem a atribuição de política, lembra do Azure Policy? A gente pode atribuir uma política existente a uma assinatura ou a um determinado grupo de recurso ao qual o blueprint está designado para essa atividade. E nós temos também a atribuição de função, né? A gente pode atribuir esse acesso de gerenciamento a uma assinatura, por exemplo, ao qual esse blueprint ele é atribuído. Então eu vou fazer, de uma certa forma, uma receita de bolo ali de uma série de considerações, uma série de dependências, ao qual elas são repetidamente executadas no ambiente, baseado em um modelo, que nesse caso você pode utilizar, né, o template ARM, para que possa criar essa integração única entre os times e que a gente possa ter o nosso ambiente, essa criação de recursos no nosso ambiente, de uma maneira muito mais fluida e muito mais fácil. E como eu disse, o modelo ARM, eu posso implantar diretamente ambientes complexos, né, da maneira declarativa, porque o modelo ARM vai trabalhar lá com a parte do template, a parte de parâmetros, e eu posso usar ali dentro do escopo do Azure em diferentes projetos. Vamos lá no Azure para vocês poderem entender um pouquinho do Blueprints e como que a gente faz para a gente poder criar alguns Blueprints, associar também na nossa assinatura e como isso facilita demais o nosso dia a dia, nossa vida, até mesmo a vida do nosso time. Vamos lá pro portal, bora? Pois bem, pessoal, para a gente poder criar o nosso Blueprint, né, e assim a gente ter esse modelo repetitivo, vamos dizer assim, um modelo repetível de deployment para o nosso ambiente, é só a gente vir aqui na barra de pesquisa aqui de cima, vamos procurar por Blueprints. E aqui estamos. A gente tem basicamente quase que o mesmo funcionamento, vamos dizer assim, entre policies e blueprints. Não que diz respeito, por exemplo, blueprint é uma policy, não, mas a parte de definições e assignments, elas são bem parecidas. Então,
O Blueprint Definitions são as nossas definições, são os nossos blueprints que a gente vai criar, e o Assigned Blueprints é onde a gente vai fazer a associação desses blueprints, né? Em Blueprint Definition aqui, vamos clicar aqui então em Create Blueprint, e vocês vão ver que a Microsoft ela já tem uma série de opções aqui para a gente poder utilizar de blueprints que ela já tem aí no catálogo dela, muitas vezes utilizado por clientes, por parceiros, criados por ela e etc. O nosso caso aqui, a gente vai começar com um blank blueprint, com um blueprint em branco para a gente construir o nosso próprio. Vamos clicar aqui, blueprint name, eu vou colocar aqui, por exemplo, IGTI STD VM, vamos supor assim. Então vou colocar aqui, ó, blueprint de criação de VMs modelo padrão. O location aqui, a gente pode selecionar um scope, eu vou selecionar até essa subscription minha aqui, vou clicar em select e agora a gente vai criar os artifacts. Vamos mexer nos nossos artifacts aqui. Beleza. Subscription, vamos clicar aqui em Artifacts. Artifacts, a gente vai primeiro criar um grupo de recursos. Beleza? Então vamos colocar aqui IGTI Resource Group Standards for VMs. Só para o pessoal saber que é um Resource Group Standard para VMs. Beleza? Beleza. O nome do Resource Group vai ser sempre IGTI VMs. Vamos supor, e location vai ser sempre Brasil, por exemplo. Ok? Tag name aqui a gente já pode colocar aqui, por exemplo, ambiente prod, por exemplo, e a gente já, quando esse grupo de recursos for criado, ele já pega essa tag. Massa. Depois a gente vai fazer o seguinte, eu queria fazer um role assignments aqui e colocar como contributor o Pedro Álvares Cabral lá, né? O Cabral tem que ser contributor. Beleza, eu já adiciono aqui o Pedro Álvares Cabral como contributor, etc. Então, o que o meu blueprint vai fazer? Vai criar o Resource Group Standard, vai colocar o Pedro Álvares Cabral como contributor e em Artifacts aqui eu seleciono o Azure Resource Manager Template. Então, eu já tenho alguns templates aqui, por exemplo, em mãos para a gente poder fazer isso. Então, o Artifact Display Name, eu vou colocar aqui, ó, Storage Account. Antes de criar qualquer VM, tem que ter uma Storage Account for Logs. E aí, eu coloco aqui, ó, Storage Account para armazenar os logs das VMs no ambiente. Já coloco isso aqui como um padrão de implantação, beleza? Aqui em template eu já posso usar o ARM template, então eu faço o download lá, por exemplo, da documentação da Microsoft, eu já tenho aqui alguns, eu vou clicar aqui nessa pastinha aqui, ele já vai trazer para mim, eu vou selecionar aqui o meu storage account, e ele já traz também aqui em parâmetros, os parâmetros desse template, então storage account name, o tipo, né, o SKU, por exemplo, standard LRS, o storage tier, account kind, location e etc, que ele já pega aqui do grupo de recursos aqui, inclusive. Beleza, então eu já tenho aqui já, para quando eu for criar minha VM, então eu posso criar quantos outros recursos eu quiser, eu posso criar key vaults, eu posso criar minha dependência toda aqui e falar, gente, toda vez que vocês forem criar uma VM, ou forem criar um ambiente, vai ser esse padrão que a gente vai seguir. Quando eu clicar aqui em Save Draft, eu tenho a opção de salvar esse blueprint, então eu salvo ele vai ficar salvo aqui como um Blueprint Definition. Então, quando eu clicar aqui em Refresh, ele vai aparecer aqui para mim. Muito cuidado que tem um bug aqui nessa tela, até na gravação aqui eu consegui descobrir, porque clique aqui sempre nos 3 pontinhos e vê se a subscription está aqui selecionada, porque a gente criou esse blueprint no escopo dessa subscription, tá? Se tiver só os management groups aqui selecionados e não tiver uma subscription, ele não vai aparecer aqui. Então, lembrem-se de selecionar a subscription aqui. Beleza? Esse é um bugzinho de tela que eu achei aqui durante a gravação. Bom, se a gente clicar aqui nesse blueprint, a gente tem a opção de editar, que a gente pode adicionar cada vez mais informações, etc. nesse blueprint, novos recursos, etc. Ou a gente pode publicar. Quando a gente clicar em Publish aqui, a gente provê a versão, então 1.0. E a gente pode prover, por exemplo, Change Notes, versão inicial, por exemplo. Versão inicial. E quando eu clicar em Publish aqui, ele muda de Draft para Published. Então ele até mudou a corzinha dele aqui, ele mudou de Draft para Published. Então Latest Version aqui, 1.0. Aí sim eu posso clicar no Blueprint e fazer o assignment dele. Se eu clicar em Assign Blueprint, ele vai fazer o assign desse Blueprint. Então Assignment Name pode deixar como padrão, vou colocar um nome para esse deploy aqui. Location, né? A gente pode até mesmo colocar aqui Brasil South. A Blueprint Definition Version 1.0, a gente pode ter cada vez mais
versões, né? Se você quiser usar a versão nova, a versão velha, é um controle de versão fantástico. O Lock Assignment aqui, vocês podem habilitar aqui, é aquele Resource Lock que a gente falou previamente, né? Do Not Delete ou Read Only. E beleza, aqui a gente tem os parâmetros, ele vai criar aqui IGTI VMS Brasil South, né? De uma maneira estática. Se você quiser transformar isso aqui em dinâmico, é só ir lá e remover os parâmetros e colocar como dinâmico. E Storage Account for Logs aqui. Quando eu clicar em Assign, ele vai rodar o Blueprint. E aí a gente vai lá no nosso Subscription e vai ver que ele já fez todo o processo. Criou o grupo de recurso, deu permissão para Pedro Álvares Cabral, criou Storage Account e qualquer outro recurso adicional que eu queira que ele crie, né? Vamos clicar aqui no Assignment Succeed aqui. Ele está em Waiting, daqui a uns 2 a 3 minutinhos ele dispara para deploy. Eu vou avançar o vídeo para o final do deploy para vocês verem que ele já criou aqui de maneira automática todos os recursos e fez todo aquele passo a passo que a gente já pediu para ele poder fazer como se fosse uma receitinha de bolo, igual eu já disse previamente. Deixa eu dar só um jump cut aqui e a gente já volta a se falar. Peraí. Pronto, então vocês podem até observar aí que o status mudou para deploying, ele começou a fazer o deployment aqui já. Ele foi lá e vai criar o grupo de recursos IGTI VMS, fez o assignment do Pedro Álvares Cabral, e se a gente for, por exemplo, lá nesse grupo de recursos aqui, a gente vai conseguir ver que ele já foi criado aqui já. Ó. Vamos clicar aqui no deploy e ele está fazendo o deployment da nossa storage account. Se a gente não der um nome, por exemplo, para um determinado recurso, ele cria de maneira randômica, tá? Então é muito importante com que a gente entenda o conceito e trabalhe bem com aquelas questões dos parâmetros lá, para vocês não ficarem perdidos aí, não criar uns recursos com os nomes muito esquisitos aí. Se eu clicar aqui em refresh, ele está fazendo deployment ainda. Deixa eu só fazer um jump cut aqui, que deve demorar mais uns segundinhos. Não, nem demorou tanto assim. Ele já fez o deployment da nossa storage account de acordo com o que o Blueprint solicitou, de acordo com o que a gente colocou no Blueprint. Se eu clicar aqui em refresh, assignment succeed. Então toda vez que eu precisar criar, é só ir lá e fazer o assignment disso aí e voilá! Olha aqui, GTI VMS criada. Vamos só ver aqui a questão do Access Control. Vamos aqui em Role Assignment, vamos ver se o Pedro Álvares Cabral perfeitamente está como contributor. Belezinha? Esse foi o Azure Blueprints, tem muita coisa que dá para poder fazer nele. Você pode se automatizar bastante seu processo de deploy, fazer isso de uma maneira unificada, fazer isso de uma maneira padrão para sua organização e assim poupar tempo e, claro, organizar o seu ambiente de uma maneira linear e até mesmo possibilitar com que outros times possam criar os recursos no Azure seguindo o mesmo padrão. Bom demais? Então vamos voltar lá para a apresentação para a gente fazer aquele nosso resumo maroto para ver se vocês estão realmente bacaninha no Azure aí e pegaram firme nesses conceitos aí durante todo esse capítulo. Bora lá! Muito bom, capítulo 6 então finalizado. Vamos só fazer uma revisão super rápida. Estratégia para gerenciamento de assinaturas. Vocês viram que o Azure ele tem o Management Groups, que ele vai ser primordial e peça-chave para essa estratégia de gerenciamento de assinaturas. As Azure Tags são tags ali, a gente consegue adicionar metadados para organizar os nossos recursos de uma maneira muito mais organizada, vamos dizer assim, dentro do Azure, de uma maneira mais flexível para o nosso negócio. O Azure Resource Lock é o salvador da pátria, vocês viram lá, tem aquelas duas opções, Cannot Delete e Read Only, onde você vai designar ali um lock para proteger um recurso, ou um grupo de recursos, ou até mesmo uma subscription, isso ajuda demais. O Azure Policy ele vai ajudar a impor padrões organizacionais e avaliar essa conformidade da nossa assinatura ou de múltiplas assinaturas, vai depender do escopo que você vai estar utilizando ali. E os Azure Blueprints, né, ou Azure Blueprints, que possibilita que as equipes de desenvolvimento, até mesmo a equipe de cloud, criem e implantem ambientes novos com rapidez, seguindo as mesmas métricas, seguindo os mesmos modelos, o mesmo padrão de funcionamento. Você não perde a identidade ali, você não perde o seu processo de criação, não fica uma bagunça o seu ambiente. Definitivamente todo mundo vai falar a mesma língua e vai criar o ambiente baseado nesse modelo do Blueprint. 0% de dor de cabeça. Combinado? Muito bom, pessoal! No próximo capítulo eu vou falar sobre o CAF, sobre o Cloud Adoption Framework. A gente vai entender um pouquinho também sobre o ciclo de vida dos serviços no Azure, o que é Cloud by Design, como que o Cloud Adoption Framework ele vai direcionar a gente para essa abordagem, o público-alvo e algumas estratégias bem rápidas que estão ali mesmo no Cloud Adoption Framework e planejamento e migração
para o Azure, algumas estratégias e algumas ferramentas que estão ali no Cloud Adoption Framework. A gente vai falar muito sobre ele e ele é o nosso ponto focal do próximo módulo. E vocês vão conseguir entender como que ele é primordial, ele é obrigatório para que a gente monte a nossa estratégia de migração ou até mesmo de adoção de nuvem no Azure. Vejo vocês no capítulo 7. Até lá!